Oi, gente, meu nome é Priscila, eu sou estudante do curso de Química e hoje vou apresentar o meu projeto que está sendo desenvolvido durante a iniciação científica sob a orientação do professor Guilherme Augusto Ferreira, intitulado Espumas líquido-gás estabilizadas por nanopartículas derivadas de celulose. Atualmente, os produtos comerciais na forma de espumas líquido-gás têm sido amplamente utilizados no nosso dia a dia, principalmente no ramo alimentício, cosmético e farmacêutico. Uma vez que esses produtos permanecem expostos por longos períodos em prateleiras de farmácias e supermercados, é essencial que eles possuam uma boa estabilidade coloidal para que seja garantida a estes produtos uma vida útil prolongada, eficácia, além do controle de doses. Essa boa estabilidade coloidal tem sido garantida pelo uso de surfactantes, que em sua maioria são derivados do petróleo e tem gerado preocupações quanto à toxicidade em relação à saúde humana e ambiental. Nessa perspectiva, o presente trabalho ele possui como objetivo investigar o uso de nanopartículas derivadas de celulose, nesse caso a etilcelulose, a carboximetilcelulose sódica e nanocristais de celulose, na estabilização de espumas, prospectando o desenvolvimento de novos produtos mais ambientalmente amigáveis e eficientes. A metodologia utilizada para a obtenção das espumas, tanto de etilcelulose quanto para espumas de carboximetilcelulose sódica, foi o método de Barsh, que é caracterizado pela agitação manual das soluções, enquanto que para a obtenção das espumas de nanocristais de celulose foi utilizado o método da espumação mecânica, que envolve o uso de um mixer. Para a etilcelulose, foram avaliados a adição de sal no meio, a viscosidade, pH e a adição de surfactante no meio. Para a adição de sal no meio, como resultado, foi obtido que o sistema mais estável foi onde a concentração de sal era ausente. Isso pode ser justificado porque nos sistemas com adição de sal houve interação dos íons sódio e cloreto com as moléculas de etilcelulose, e essa interação resultou em modificação na estrutura da rede polimérica, fazendo com que a solução perdesse a capacidade de estabilizar essas espumas. Já para a avaliação do parâmetro da viscosidade, foi observado que o sistema que formou mais espuma foi onde a concentração de álcool polivinílico era maior. Isso pode ser explicado porque o aumento da concentração do álcool polivinílico retardou a drenagem de líquido entre as bolhas e favoreceu o volume de espuma formado. Para soluções modificadas pelo pH, foi observada a maior estabilidade das espumas em soluções onde o pH era mais básico. Isso pode ser explicado pela desprotonação ocasionada pelos íons hidroxila e também pela diminuição da repulsão eletrostática, que significa que as moléculas podem se aproximar mais e formar uma estrutura de rede mais coesa, que contribui para a maior estabilidade das espumas. Já para soluções modificadas pela adição de surfactante, foi observado maior volume de espuma formado na solução onde a concentração de surfactante foi maior, e isso pode ser justificado pela diminuição da tensão superficial. Uma menor tensão superficial permite que o líquido se espalhe mais e forme bolhas mais facilmente, resultando em espumas mais volumosas. Para a carboximetilcelulose sódica, foi avaliado o efeito da adição de surfactante às soluções das nanopartículas. Como resultado, foi observado que houve maior estabilidade das espumas formadas nas soluções onde a concentração da nanopartícula era menor. Isso pode ser explicado porque a menor concentração de nanopartículas significa que há menor competição para o sítio de adsorção na interface, permitindo que o surfactante se adsorva mais efetivamente, criando uma camada estabilizadora ao redor das bolhas. Além disso, também pode ser considerado que em concentrações menores de nanopartículas, a viscosidade da solução é menor, reduzindo assim a formação de agregados que poderiam contribuir para desestabilizar essas espumas. Além da adição de surfactante no meio, também foi avaliado o comportamento das espumas com a modificação do pH das soluções. Como resultado, foi obtido maior estabilidade para as soluções onde o pH era maior. Isso pode ser justificado pela desprotonação dos grupos carboxila, que aumenta a repulsão eletrostática entre as cadeias poliméricas, prevenindo a coalescência das bolhas. Para os nanocristais de celulose, foi observado o efeito da adição de surfactante às soluções das nanopartículas. Como resultado, foi observado um efeito sinérgico entre o surfactante e os nanocristais de celulose em certas concentrações, como 2 e 5 milimolar, que favoreceram a estabilidade das espumas. Além disso, foram realizadas medidas de viscosidade apenas do surfactante e do surfactante com a nanopartícula, e não foi observado nenhum efeito significativo. Também foram realizadas medidas de espalhamento de luz dinâmico, tanto para os nanocristais de celulose puro, quanto para soluções de nanocristal de celulose com a adição de surfactante aniônico em diferentes concentrações. Como resultado, foi observado um diâmetro hidrodinâmico relativamente pequeno, com tamanho próximo ao individual das nanopartículas. Isso pode ser explicado porque, em baixas concentrações, as moléculas do surfactante aniônico tendem a se dissolver na superfície dos nanocristais de celulose, aumentando a repulsão eletrostática entre as partículas, e isso pode prevenir a agregação dos nanocristais de celulose, que resulta em um diâmetro hidrodinâmico relativamente pequeno. Bom, como conclusão para esse trabalho, pode-se dizer que os resultados demonstraram que é possível controlar a formação e estabilidade da espuma ao se ajustar diferentes parâmetros da solução, como o pH, viscosidade, adição de surfactante, entre outros fatores. Além disso, também pode-se concluir que há efeito sinérgico nas misturas de surfactante e nanocristais de celulose em diferentes concentrações. Como perspectivas futuras, tem-se que haverão investigações para poder elucidar o mecanismo por trás da formação e estabilidade das espumas, como as medidas de tensão superficial. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq e ao PIBIC pela concessão da bolsa e fomento à pesquisa. Além disso, também gostaria de agradecer à Celuforce, ao CNAM e ao CAL pela contribuição. Obrigada.